Olá, bem-vindos! Por que um motor Glow apaga e gera aquele pânico onde tem que se pousar de qualquer maneira? Hoje eu vou dar 10 motivos pelos quais um motor Glow pode apagar. A primeira das 10 dicas que eu vou dar hoje é que você esteja inscrito aqui no canal Aero do YouTube. Por quê? Porque o principal objetivo deste canal é levar informações técnicas, dicas, macetes, a fim de evitar, por exemplo, como no assunto de hoje, que você seja pego desprevenido com o motor apagando em pleno voo, o que fará com que invariavelmente você tenha que fazer um pouso forçado, um pouso rápido, o que às vezes nem sempre é possível. Então, inscreva-se, deixe seu like, mesmo que você não gostou, pode colocar ali, insira seus comentários e compartilhe este, assim como os mais de 100 vídeos que nós já temos gravado aí no canal do YouTube. Esta é a dica então número 1. Dica número 2: sujeira no motor. Quando nós encerramos um dia de voo no campo, aquele dia que a gente aproveitou muito, nós devemos ter um cuidado para observar se não ficou muita sujeira, principalmente aqui, ó. Aqui eu tenho um motor 2 tempos, um Glow, nesta área do cabeçote. O que acontece é que com o tempo, aqui vai ficando acumulado resíduos de óleo da queima do combustível. E com o próprio aquecimento do motor, quando ele está ligado, esse óleo começa a ressecar e forma uma espécie de uma camada isolante por cima do alumínio. Isto faz com que não seja possível a correta refrigeração, dissipação do calor, as quais essas aletas, essas ranhuras aqui, são responsáveis por fazer. Então, não é que você tenha que limpar o motor a cada final de voo, mas uma vez por mês, pelo menos. Por exemplo, aquele dia que está chovendo e que você não está muito afim de voar, pegue e faça a manutenção preventiva, limpe o seu motor. Esta é a dica número 2. Isto vai fazer com que ele refrigere adequadamente. Dica número 3, combustível. E aí eu estou falando principalmente em relação ao combustível caseiro, não o industrializado. O combustível caseiro é aquele que nós misturamos o metanol com algum óleo lubrificante, tipo óleo de mamona ou óleo de rícino. Existe uma medida correta para isso. Combustível de mais ou de menos, óleo de mais ou de menos, vai fazer com que o motor não funcione muito bem. Ele pode ficar um pouco empapado, como a gente fala algumas vezes, ou então ele pode ficar muito afinado, e alguns dizem que isso é regulagem. Sim, a regulagem tem a ver, mas a mistura correta de óleo com metanol também vai influenciar nesta performance do motor. E ainda em tempo, guarde o combustível adequadamente. Não o deixe perto de umidade e também não o deixe exposto a raios solares, a luz direta do sol, porque isso degrada este combustível. Esta é a dica número 3. Dica número 4, O-rings. Todos os motores 2 tempos e 4 tempos possuem pequenos anéis de borracha que têm a função de vedar algumas partes mecânicas que possuem um contato semidireto, digamos assim. Só que essas borrachas, com o passar do tempo, elas ressecam e ficam bem endurecidas, chegando a se esfarelarem. Então essas borrachas, de tempos em tempos, devem ser verificadas e, se necessário, substituídas. E agora eu vou mostrar aqui um vídeo que eu fiz, um pequeno videozinho, mostrando a substituição de um O-ring da agulha da alta, que é das mais comuns de apresentarem este problema. Aqui eu vou fazer a troca com auxílio de ferramentas de odontologia, de dentistas, tá? Essas ferramentas não são caras, inclusive essas duas eu ganhei. Elas possuem uma curva nas extremidades e uma ponta bem fininha, que facilita muito esse tipo de substituição de O-rings. Vou utilizar só uma delas. E aqui eu tenho uma agulha, tá, do motor .46. Eu tenho um P51 que ele estava dando muito problema, apagava, não pegava a regulagem, e depois de muito mexer, eu retirei a agulha e vi que o O-ring que estava aqui, ele parecia mais um plástico, ele estava bem ressecado e começou a esfarelar. Eu substituí e simplesmente o problema parou, tá? Bom, é nesta área ali que eu tenho que fixar então o O-ring, que vai ter a função de vedar
perfeitamente a entrada ali onde passa o combustível. Esses O-rings maiores que eu coloquei aqui são para mostrar, eles são O-rings que nós utilizamos na conexão do carburador junto ao motor. Tá? Também temos O-rings lá, só trouxe para ilustrar. Aqui eu tenho quatro modelos pequenos, os dois das extremidades possuem um diâmetro um pouco maior e os internos ali, os dois menores, um diâmetro um pouco menor. Eu coloquei para mostrar para vocês que aparentemente parece que esses O-rings maiores casaram como uma luva, mas vocês vão ver que não foi assim. Ó, é relativamente fácil de passar. Aqui temos que ter cuidado porque esta área é o parafuso que fixa a agulha na entrada lá do combustível. Então eu tenho que cuidar para não danificar o O-ring. Quando chegou o O-ring na base, eu pego a ferramenta. Tá? Se não tiver a ferramenta, pode ser alguma que auxilie de forma igual. E encaixo ela naquela fenda num procedimento parecido como quando nós substituímos um pneu. Tá? Agora olha o seguinte, ó, parece que ela ficou fixa, mas além de ficar frouxa, ela ficou com um diâmetro muito aberto, então ela não vai vedar adequadamente. Ela até vai entrar, mas vai começar a pressionar a borracha e vai rasgar ela. E eu digo isso porque utilizei este e não deu certo. Então eu retiro o O-ring agora, tá? Vou pegar o menor, separamos aqui os maiores, vou pegar o menor e vou fazer o mesmo procedimento, tá? Inclusive esse, como tem o diâmetro externo e também o interno menor, ele é um pouco mais difícil de colocar. Aí encaixamos, tentamos com a mão mesmo, tá? Isso aí tem que ser feito com calma para não esfarelar ali a entrada. Tem que ir colocando como se fosse um parafuso. Quer ver? Ó, calça ele, ó, e vai parafusando. Tá? Chegou lá embaixo, o mesmo procedimento como se fosse um pneu. Encaixou. Olha agora que este O-ring encaixou perfeitamente, ó. Não ficou sobras nem nas extremidades e nem no diâmetro em torno. Ele ficou bem justinho como deve ser. Este é o que eu utilizei num motor 94 tempos, vedou perfeitamente e ficou muito boa a regulagem. Tá? Isso aí tem que se tomar cuidado, tem que se verificar periodicamente. E agora a número 5, motor muito afinado. Alguns pensam que quando o motor está com a máxima rotação, que ele está com aquele zunido que a gente fala, que ele está afinadíssimo, nós estamos tirando a melhor performance deste motor. Isto até é verdade, mas o efeito colateral é que quanto mais rápido ele gira, mais ele aquece, e para que ele gire muito rápido, eu tenho que fechar bastante a agulha da alta. Isso faz com que entre menos combustível e este motor aqueça mais, podendo vir também a apagar. Então qual é o macete nesse caso? O motor está afinado, está gritando? Volte alguns dentinhos da agulha para permitir que um pouco mais de combustível entre. Esta entrada extra de combustível vai fazer com que ele tenha uma melhor refrigeração. Número 6, motor muito gordinho, como a gente fala, a agulha muito aberta, entrando muito combustível e ele fica com aquela sensação de empapado, ele dá até umas tossidas de vez em quando, querendo apagar. Isto também é perigoso, então fechar a agulha adequadamente, achar o ponto em que ele fica nem querendo apagar e nem demasiadamente afinado, vai permitir com que ele trabalhe com a máxima eficiência, gerando o mínimo possível de dano, principalmente em relação ao apagar do motor, que é o assunto que estamos tratando hoje. Número 7, sujeira nas agulhas. Essa experiência eu já passei. Olha aqui, ó. A agulha da alta, eu vou tirar aqui, ó, tá? A gente gira e retira ela fora. Eu tive uma situação, fazem muitos anos, de um motor meu que estava apagando. Coincidentemente era um OS46, mas aquele mais antigo, o FX. Eu verifiquei combustível, mangueira, tanque, nada, regulagem não adiantava, o motor continuava apagando. Resolvi então tirar a agulha e soprei na mangueira do tanque, na parte que leva o combustível, aqui para a entrada
dele que virá depois para o carburador. Quando eu soprei, saiu uma estopa, uma espécie de um monte de linhazinha fininha, mas eram pelos de animais, porque eu tenho gatos em casa. Então quem tem animais tem que ficar atento à possibilidade de entrar pelos. Eu nem sei como entrou, mas isso fazem muitos anos e isto entupiu. Então, não só em relação a pelos de animais, mas sujeira, linha, jornal, pode acontecer de entrar aqui e entupir. E é uma situação bem complicada, porque normalmente a gente não vai olhar isso. A gente vai verificar outros itens e, em último caso, como foi o meu, eu vou ver se tem algo obstruindo a passagem do combustível. Número 8, entrada falsa de ar. O tanque de combustível tem que ser pressurizado. Só que no trajeto do combustível para o carburador existem mangueiras. E se essas mangueiras estiverem com algumas fissuras, eu vou ter entrada de ar falso. Essa então é a nossa dica número 8. Confira, verifique periodicamente se as mangueiras do seu avião não estão roçando em partes metálicas do motor ou, no caso do avião, em partes de fibra. Fibra é muito cortante, partes de madeira, de forma que vá provocando um certo desgaste e essa mangueira tenha pequenas fissuras, possibilitando que entre ar. Quando entra ar, essas bolhas de ar que vão entrando ali de forma espaçada, vai fazendo com que haja falha, porque em vez de entrar o combustível, que é o que o carburador espera, entra ar. E o motor tende a dar umas falhadas. Se isso ocorrer por um tempo prolongado, esse motor vai apagar. Então, observe as suas mangueiras. Dica número 9, o pescador. Olha aqui, ó. Aqui eu tenho um tanque de combustível, tá? Eu tenho a mangueira que vai para o carburador, a mangueira que vai para a mufla de pressurização e a mangueira que vai para o abastecimento. Eu particularmente gosto de ter essa terceira, que é muito prático de abastecer o avião sem precisar ficar removendo as demais mangueiras. Mas o que eu quero mostrar é isso aqui, ó. Dentro do tanque, partindo da mangueira de abastecimento, da mangueira de abastecimento que vai para o carburador, eu tenho uma outra mangueira aqui dentro com uma peça metálica com certo peso e um furo. Olha aqui, ó. Tá? Essa aqui está em perfeito estado. Qual é a função? Não importa a posição que o avião esteja, na vertical, na horizontal, de lado para baixo, esta mangueira sempre vai estar puxando combustível para o carburador. Se ela escapar daqui de cima, ou se o peso lá embaixo sair da ponta da mangueira, eu não tenho mais absorção do combustível para levar até o motor, e este motor vai apagar rapidamente. Isto é muito comum do pessoal não perceber, porque com o tanque cheio, eu não preciso do pescador. Suponhamos que tenha escapado a mangueira aqui dentro. Com o tanque cheio, o combustível está saindo. Ele está pegando na linha aqui, ó, do tubinho de metal. Mas à medida que esse combustível desce, eu preciso do pescador para buscar o combustível. E isto vai fazer com que o motor apague se ele não estiver corretamente fixado. Então, quando o motor começar a falhar, você fez várias verificações, faça esse movimento com o avião e escute esse barulho, com o tanque vazio, ó. Se ele não fizer isso aqui, lamentavelmente vai ter que desmontar o tanque. Normalmente é uma parte chata de fazer, porque tem que se tirar vários componentes e ver como está tudo lá dentro, certo? E por último, dica número 10, ainda em relação ao tanque de combustível, esta terceira mangueira aqui, ó, que vai ser a pressurização, ela vai conectada, eu vou ligar aqui agora, no nípel da mufla, que alguns chamam de surdina também, tá? Então como funciona? Quando o motor está em funcionamento, esta mufla ela recebe pressão de ar, saída dos gases de escapamento, e parte dele sai por esta mangueira, entra no tanque, pressuriza este tanque e ele vai então empurrar o combustível para fora. Se eu tenho uma falha nesta mangueira, um pequeno corte, um vazamento, ou o nípel está com vazamento, eu não vou ter a pressurização adequada. Então, não vou mandar combustível para o carburador e este motor vai também apagar. Então, esta foi a dica número 10. Existem outras situações que fazem com que o motor possa apagar, mas eu procurei colocar as mais comuns que nós temos aí. Independente delas, pegue o hábito de se preparar, esteja preparado para que o seu motor apague. Como é que a gente faz isso? Quando você estiver familiarizado com o seu avião, procure simular isso.
Deixe o motor na lenta como se ele tivesse repentinamente apagado, e faça um pouso. Isto vai fazer com que você não seja pego desprevenido. Quando nós frequentamos escola de aviação, PP, piloto privado, esta é uma das primeiras lições aprendidas, onde o instrutor tira o motor do avião e pergunta: onde é que tu vai pousar agora? Porque o motor apagou. E nós temos que procurar rapidamente uma área de escape, uma estrada, uma fazenda, algum ponto que eu possa pousar o avião em segurança. Porque isso é treino, é estar preparado para uma emergência. Certo? Muito obrigado por hoje e até o nosso próximo encontro.